Bom dia, como é que vocês estão? Tudo na bênção? Glória a Deus. Vamos aqui trazer mais uma meditação aí para alegar o nosso dia nessa manhã maravilhosa aqui. Trazer um texto aí conhecido. Está em Salmos capítulo 4, verso 8. É o último versículo desse capítulo. Diz assim, Salmo de Davi, ok? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazem repousar em segurança. Salmo abençoado, né? Que nos traz aí uma reflexão. O tema de hoje, eu quero falar sobre perturbação. Coisas que têm tirado a nossa paz, que têm tribulado o nosso viver. Ao bem da verdade, né, no mundo nós temos muitas aflições, muitas coisas que podem vir a nos perturbar, roubar o nosso sossego. Desde um relacionamento conturbado, sem Deus, uma vizinhança abençoada, ou a lida com os afazeres, né? As mulheres aí, a criançada, ou um problema a resolver. Pode ser um problema que surge, um carro que quebra. Pode ser até mesmo algo relacionado à sua saúde, algo que esteja te privando da sua locomoção, né? O seu desempenhar aí das funções do cotidiano. É algo que realmente incomoda. E na vida nós temos que aprender a lidar com essas perturbações, olhando fixamente para o Senhor, contemplando as nossas bênçãos, né? A Bíblia fala que Ele é rico em bênçãos e nós somos cobertos por elas de dia e de noite. Mesmo que você não perceba, Deus está ali te guardando, te abençoando. Só o fato de você estar acordado, estar vivo, já está sendo abençoado. Mas muitas vezes nós ficamos olhando para alguns lugares que tiram nossa paz e talvez nos façam pecar. Pode nos trazer inveja, aquela invejinha rosa, como dizem, né? Poxa, eu queria ter também. E isso pode te trazer alguma perturbação à medida que algumas pessoas sobejam e talvez você esteja sentindo muita necessidade, né? Poxa, fulano tem tanto, eu só tenho um ou não tenho nenhum. Só queria um. Que Deus injusto. Ora, essas coisas não são bons para estar na nossa mente, porque elas podem nos perturbar e fazermos questionar e duvidar o próprio Deus e o seu grande amor em relação a você. Quando nós vemos a passagem do jovem rico, nós vemos que houve um grande problema ali no irmão mais velho, né? Que ficou com o pai. Quando voltou o filho pródigo, né? Da sua aventura desastrosa, e o pai recebeu ele de braços abertos, e vemos que o filho que ficou irado, vendo ali o que o pai dele estava fazendo com o irmão que tinha virado as costas para a família. Ele não entendeu que a felicidade do pai, pelo retorno, um filho que estava perdido, agora voltou. E ele, por ter pago o preço de sempre estar ali, não entendeu aquilo ali e se irou e proferiu aquelas palavras lá, né, com relação ao seu pai. Ele questionou e realmente ficou perturbado. Ele não teve
o mesmo olhar de amor e alegria. Poxa, meu irmão voltou bem, voltou arrependido. Glória a Deus, esquece o que ele fez. Mas não, o peso do julgamento foi mais forte do que a gratidão do retorno do próprio irmão. Então são coisas que podem nos perturbar e podem nos trazer pecado contra o próprio Deus, por aquilo que Ele tem nos dado, Ele tem ofertado todos os dias. Como Davi falou na oração, depois que Natan revelou para ele o tamanho do seu pecado, e ele jejuou, se humilhou e orou a Deus e diz: ó, Senhor Deus, pequei contra ti somente. A sua atitude foi contra outras pessoas, mas ele estava arrependido por conta daquilo que ele entendeu que Deus fez com ele. Tirou ele lá de trás da malhada e fez ele rei de Israel, todo poderoso, guardou a vida dele em todo momento. E qual seria a retribuição dele? Então, às vezes a gente peca, não só contra o nosso irmão, mas principalmente contra Deus, né? Por aquilo que Ele tem nos feito. É uma ingratidão grande. E são coisas que perturbam a nossa vida, são coisas que trazem uma angústia que pode até nos consumir. Veja que teu irmão na igreja lá está prosperando, o irmão chegou humilde, mas agora o irmão está com um carro novo, agora o irmão está andando com um terno caro, um sapato bonito, um relógio, e você está na mesma ali. E você fica olhando para o irmão e não olha para o que Deus tem feito por você e tenta se mexer também, mas acaba fazendo essa comparação, e aquela angústia, aquela raizinha de amargura, se você não vigiar, ela vai crescer dentro do seu coração, dentro do teu peito, e vai acabar te roubando a paz. Quiçá não te leve a pecar, a murmurar e até esfriar a sua fé, por achar que Deus abençoa mais o teu irmão do que você. Ora, não é a salvação muito maior do que qualquer bênção material que Deus possa nos dar? Pensa nisso. Então, essa palavra que nós trouxemos hoje, que estamos falando agora, sobre perturbação, é algo muito sério. Eu vejo nos relacionamentos, vou falar aqui um pouco, tentar falar um pouco aqui sobre intimidade entre casais, né? Como pastor, já fiz muito gabinete, dando orientação a casais, e também por estar casado aí há mais de 30 anos, vivemos juntos há quase 40. E eu me sinto apropriado de um direito de estar falando nesse assunto também, que tem a ver com perturbação. Porque num casamento, ao longo do tempo, né, existem cobranças entre um e o outro. E muitas vezes, por falta de diálogo, por falta de compreensão, sensatez, e ficam um acusando o outro de falta de amor. É claro que existe uma coisa que precisa ser mantida, né? A libido do casal, ela não pode morrer. E vocês vão ter que procurar as suas maneiras de manter esse fogo aceso, até quando for possível. Espero que esteja me entendendo. Contudo, muitas das vezes, as pessoas buscam o alimento em coisas erradas. Pornografia, né? Uns vídeos impróprios, que vai te trazer um momentâneo libido, um despertamento naquele momento, mas porém aquilo ali vai te trazer uma perturbação tremenda depois. Eu já falei em certo vídeo
sobre um tema polêmico, falando para jovens sobre masturbação, que hoje aí falam que tem especialistas do inferno dizendo que isso é bom, que isso é salutar, incentivando os jovens. Um assunto muito delicado, mas que se traduz num pecado, porque não é a situação em si, mas a gente fala, ninguém pratica tal coisa pensando numa bicicleta ou pensando na praia. O teu pensamento é obrigado a ser levado a algum lugar. Você entende onde eu quero chegar? Então no relacionamento com a tua esposa ou com o teu cônjuge é a mesma coisa. Então, vigie para que esse tipo de pensamento que parece inofensivo, que parece que ninguém sabe, que já é pecado, a Bíblia fala sobre isso, né? Quando você olhar para alguém com um olhar impuro, você já está pecando, está cobiçando, mesmo que você não vá concretizar aquilo, mas você não pode, né, estar com o seu cônjuge, com a sua esposa, e levar teu pensamento para outro lugar. Porque isso vai te trazer uma perturbação. Como vão fazer, como lidar com essa questão, isso não é para os jovens, ok? É um assunto, não sei porque eu trouxe a nossa palavra dessa manhã, transcorreu para esse momento, porque não ia nem falar, não tinha nada para falar sobre isso. Mas é porque o assunto perturbação, ele é muito perturbador. A gente pensa em perturbação, ela vem só de fora, mas muito bem a perturbação vem de dentro, da nossa mente, daquilo que a gente se alimenta, e vai trazer perturbação para a nossa vida no cotidiano, nossa vida conjugal, nossa vida espiritual, nosso relacionamento com família, com irmão, na igreja, de aceitação, relacionamento com relação à sua igreja. São questionamentos que vão surgindo, que na verdade não basta de sofismas, dardos inflamados do inferno, que vem para minar a tua fé e destruir a tua paz. Então, fica esse alerta. Faça uma autoanálise, vê aquilo que está te trazendo perturbação. Lá em casa, a gente praticamente zero TV aberta. Por quê? As notícias só nos trazem perturbação. Às vezes eu falo, hoje eu não vou ver noticiário, porque você tem que se manter informado. Só que a velocidade da notícia é tão grande que aquilo te traz uma perturbação para a tua mente e o teu sono. Por quê? Você vê injustiça sendo feita, tu vê insensatez por parte do nosso governante, vê a covardia com o povo, né? Por conta de má gestão, eles aplicam cada vez mais impostos com a carga tributária tremenda que está oprimindo o povo, aumentando o custo de vida dia após dia, a sensação de impotência é muito grande. Então isso aí acaba nos tirando a paz, nos perturbando. Então às vezes eu falo, hoje eu não vou dar um tempo. Então esse assunto de perturbação é um assunto muito vasto. Tem essas questões que nos perturbam, que vêm de fora, mas que ficam na nossa mente, pode tirar até o nosso sono. E tem perturbações que nós temos que observar, que são pequenas raposinhas que vão passando desapercebidas. Então, eu peço a você, faça uma análise do que tem perturbado. Divida primeiro as áreas da sua vida, espiritual, conjugal, familiar, profissional, relacional, né? Seus vizinhos, com você mesmo. E veja em cada área o que tem te roubado a paz. E aproveita e faça um parênteses. Vigia naquilo que você anda falando, porque a boca tem poder. Ok? Declare palavra de bênção. Eu e minha casa servirão no Senhor. O Senhor prometeu
Ele vai cumprir. Não olhe para as circunstâncias não, porque pode trazer perturbação também. A dificuldade, o tempo, né? Parece que as coisas estão demorando muito a acontecer. Em todas as áreas da sua vida. Veja, você mulher que está buscando o varão, está aguardando o Senhor, o tempo está passando e o varão não chega. Isso pode te perturbar, te fazer pecar, te colocar em vulnerabilidade. E depois é choro e ranger de dente, né? A queda é muito grande e dói. Siga confiando no Senhor, ok? Não vá atrás de qualquer brilho aí não, porque nem tudo que reluz é ouro. Tem muito ouro de tolo por aí que vai te trazer dor e sofrimento. E você pode cair nesse golpe aí de Satanás e não vai entender que vai ter sua paz totalmente roubada. Voltando para o texto inicial, Salmos 4, 8. Novamente, repito, Davi disse, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Ok? Deus abençoe. Fique com essa palavra aí. Espero que você possa refletir sobre esses assuntos. Eu falei sobre várias áreas aqui, falei sobre até assuntos um pouco delicados, mas é necessário que você faça essa reflexão. É uma gama muito grande de coisas que Satanás pode nos colocar para fazer a gente tropeçar o nosso pé e nos trazer vergonha e tristeza. Não permita isso. Continue firme. Ok? Porque o Senhor, o teu Deus, Ele faz você ter paz. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Assista aí. Assista o vídeo todo, tá? Compartilhe aí com pessoas. Dá um joinha aí. Deixa um comentário. Todo comentário aqui é válido, é considerado, tá bom? Você que é teólogo, crítico aí, pode hater, gospel, né? Pode falar aí, não tem importância não. Eu falei aqui, não tem pretensão de falar, a gente fala o que vem no coração, espontaneamente, o vídeo não é editado, sai alguma coisa errada, depois eu mesmo vejo, poxa, eu vacilei aqui, é porque isso é simples, não tem roteiro, nem a Bíblia eu tenho aqui, às vezes eu até esqueço o texto, eu posso cometer algum agafe bíblica aqui, você pode montar nos comentários aí, valeu? Grande abraço, fui!